Muito bem, muito bem. Esse foi o nosso primeiro bate-papo ilustrado sobre arquitetura e urbanismo, Cota Base Podcast. Quero agradecer, viu, André, quero agradecer também o Marco por apostarem aqui e se juntarem a mim nesse projeto. Esse podcast é uma iniciativa do curso de arquitetura e urbanismo da Fundação Santo André, mas eu ainda vou perguntar 3 coisas para o André. Presta atenção, hein, André? Atenção, ele não foi combinado, aqui é na roubada. Vamos lá, de improviso. Vamos lá, então. Primeiro eu quero que você conte pra gente uma coisa que deu muito errado na sua atividade profissional, ou muito engraçado, algo que você planejou de um jeito e aconteceu de outro jeito. Depois eu vou te perguntar, vai pensando aí, depois eu vou te perguntar algo que deu muito certo, que você planejou e que acabou dando muito certo. Depois eu vou pedir para você dar um conselho também para os alunos que estão iniciando. E eu podia ter te avisado antes que eu ia fazer isso, é o que você deve estar pensando agora. Eu estou procurando aqui o que deu errado, mas né? Ou me conta uma situação, conta para nós aí uma situação profissional diferente. Olha, algo que foi frustrante ou foi engraçado. É que eu não estou agora lembrando alguma coisa mais específica, mas eu vou te falar uma coisa que me tirou muitas noites de sono, que nós estávamos fazendo uma indústria, a indústria já tinha 5 mil metros de área construída e a gente estava construindo mais 3 mil. E verticalizada, uma determinada parte verticalizada. E nós fizemos um corte no terreno de 10 metros de altura. Tá. Então, lógico que tinha os engenheiros de solo, tinha os técnicos acompanhando, conforme ia cortando o terreno, ia segurando, fazendo grampeamento de solo, essas coisas assim. Porém, a chuva, esse período do ano agora que nós estamos, então, o que acontece? Ela ficava na parte, era plana, o piso fábrica a gente queria manter e era plano, e a gente desceu 10 metros para poder fazer uma área de reciclagem de material para alimentar a indústria. Esses 10 metros, quando chovia, eu acordava, como no dia de hoje, e eu ficava ouvindo a chuva e esperando a ligação de algum problema que pudesse acontecer na obra. Entendi. Cara, e nesse período, quase todo dia. Então, assim, porque a gente está falando de áreas muito grandes, então, a gente tem lá 8 mil metros, aí tem a rua interna, e a rua interna eu tinha tirado a captação de água encanada, que era da drenagem da água da chuva, tinha levado para um outro lugar, mas não suportou, são provisórios, então várias vezes não suportou, então fiz isso umas 2 ou 3 vezes, ou mais, ou 4 vezes, e a água jorrava, ela vinha lá com uma cachoeira e jorrava. A quem goste de dormir com barulho de chuva, diz que é relaxante e tal, mas para nós muitas vezes não é nada relaxante. Não. Ó, tem algumas coisas na arquitetura que são assim, a gente vê arquitetura espontânea nas comunidades, a gente vê um prédio sendo construído de uma maneira muito artesanal, muito sem critério mais técnico, de 1, 2, 3, até 4 andares, a pessoa vai construindo uma casa em cima da outra, e aquilo lá não cai, assim, olha, Deus nos ajuda, né? Mas assim, não cai. Então, e eles são, na verdade, pedreiros que trabalham lá mesmo, então eles vão segurando uma coisa na outra, uma casa segura a outra, né? Mas, então aquilo lá não cai, ou não tem caído por enquanto, Deus tem nos ajudado nisso. Mas muro de arrimo cai. Cara, cai, em todo lugar cai. Então, é assim, você tem uma parede que está encostada, um muro de arrimo que está encostado, segurando uma terra, se você faça direito, porque cai. E, assim, as pessoas não percebem que no dia de chuva, a terra, que pesa 50 toneladas, 100 toneladas, ela passa, se ela pesa 100 toneladas, ela passa a pesar 200, porque nos vãos entre as grânulos da terra, a água fica e a água pesa. Pesa, 1 tonelada por metro cúbico. Coincidência, coincidência. Semana passada aqui no escritório a gente estava vendo uma situação dessa, de um muro que caiu aqui, também numa fábrica de Campinas, e uma parte do muro que a gente pôde vistoriar estava
absolutamente revestida de plástico preto na parte de trás. Quer dizer, pôs o plástico preto para impedir que a água saísse de trás do muro e mandou o muro para baixo, né? Esses muros precisam ser muito bem executados, por isso se estuda, faz direito, para depois não ficar fazendo besteira por aí, tá certo? Agora, André, dá um conselho aí, oferece um conselho, uma observação para quem está começando a trilhar o caminho da arquitetura, enquanto professor ou enquanto pessoa, o que você sugere para um jovem que está aí começando a caminhar na arquitetura? Eu sei que você teria muitos conselhos para oferecer, mas eu vou escolhe falar aí uma coisa. ou dois. Eu poderia falar alguma coisa. Eu vou falar a coisa mais simples, que eu acho que foram coisas que me fizeram diferença na minha formação. Eu fui formado desenhando com a mão, então não tinha plataforma digital desenhando. Mas assim, na minha formação do colégio, eu ia para o colégio de trem. Eu saía aqui do ABC e ia lá para o liceu, que é lá na Pinacoteca, naquela região da Pinacoteca, e nós íamos mais de um aluno, né, no trem, e a gente ia desenhando no trem. Então, a gente ia fazendo exercício de volumetria, mas assim, não porque era a disciplina do professor, era porque a gente desenhava. Então, se você está fazendo arquitetura, cara, para lá um exercício que a gente fez, que aí foi um exercício que foi mesmo, a gente foi lá na FAAP, sentamos na grama e desenhamos aquelas esculturas maravilhosas que tem lá na Armando Álvares Penteado. Então, cara, olha, vai para um lugar desse, senta e desenha. Olha, ninguém está avaliando a qualidade do seu desenho, mas o seu cérebro vai captando informação sobre aquilo que você está registrando em várias modalidades, que você está enxergando e você está motoramente reproduzindo. Isso te traz um conhecimento especial. É verdade. Hoje você tem a plataforma, que é a plataforma digital. Então você pode, de repente, exercitar isso dessa forma também. Não é o meu hábito, mas só que o que eu quero dizer é que a arquitetura precisa estar presente em você como pessoa, não só em você como profissional. Então, você vai no restaurante com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua esposa, com sua família, e você veja, assim, a altura da mesa, a altura da janela, a mesa tem um pé ou 4 pés, a cadeira tem... Começa a observar as coisas, onde está o garçom, onde está o hall, chamado hall dos garçons, eles todos saem de um lugar só. Então, essas coisas são observações que fazem parte da minha vida e que eu levo para meu trabalho. Porém, eu estou me divertindo, eu estou no restaurante. E aqui, falando para a região do ABC, a gente precisa estar mais antenado com a universalidade do conhecimento. O que quero dizer com isso? Quer dizer que nós precisamos, aqui na região do ABC, estarmos antenados com o Museu de Arte de Nova York, com o MASP, com os museus, o Prado. A gente precisa estar antenado com a cultura mundial, o que está sendo produzido. E isso, cara, é legal. Ó, vai por mim. É legal, é divertido. A gente... pode ser que eu seja chamado de nerd, né? Mas, assim, eu assisto History Channel e me divirto, né? A TV espanhola, minha esposa é espanhola, é galega, no norte da Espanha. Então, eu assisto TV espanhola. A TV espanhola tem produções na TV aberta de programas arquitetônicos espetaculares. Eu estou vendo agora jardins na Espanha. E aí um paisagista, arquiteto, vai explicando historicamente a formação daquele jardim ao longo da história, desde quando foi formado e como ele está atualmente. Então, na verdade, cara, assim, arquiteto precisa ter cultura. E aí
aí é uma paulada, meu. É o seguinte, se você não tiver cultura, você não será bom arquiteto, não será. E você pode, no máximo, reproduzir a arquitetura que você vê. Porém, você não será um arquiteto de qualidade, né? É isso aí. Começar a observar o mundo com um olhar voltado para a arquitetura é fácil de começar, agora é difícil de parar, não é? Eu estava lembrando de uma frase do Inácio de Loyola Brandão, né, um cronista, romancista. Ele diz que inspiração é observação. Inspiração é observação. Então, à medida que você observa, você está sempre se inspirando, né? Observa com os olhos corretos, você está se inspirando, e começar isso é muito fácil. Agora, parar de prestar atenção na arquitetura e nos detalhes depois que a gente começa, é difícil, muito difícil. Na verdade, chega até a ser viciante, né? Você não consegue parar, né? É verdade. O pessoal fala, mas que você tá olhando? Olha que interessante aquele detalhe ali, aquele forro que tá ali, né? Então, porque na verdade você descobre como funcionam as coisas. E aí você só consegue representar se você souber como funciona. É isso aí. Por isso a gente precisa... E assim, em outras palavras, é estudar e pesquisar. É isso. É isso aí. Mas a gente faz isso de maneira mais lúdica. Isso, né? exatamente. Isso. Faz no mélier, né? Faz enquanto caminha, faz percebendo o que está acontecendo.